caminhamos juntos aqui na casa do Leon Denis. E hoje nós estamos seguindo o estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 13º. Nós vamos falar hoje sobre piedade. Então o tema de hoje é a piedade. Segundo nos diz o nosso Evangelho, o nosso irmão Michel, lá na França, em Bordeaux, no ano de 1862, ele definiu piedade como a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Repetindo, a definição dele de piedade: que piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ele continuou dizendo que a piedade é irmã da caridade, e a caridade é a virtude que nos leva a Deus. Okay? Então a caridade é a virtude que nos leva a Deus, e a piedade é aquela que nos aproxima dos anjos. Tem uma hierarquia aí. Bom, se a caridade nos leva a Deus, segundo nós já sabemos, é porque a caridade é conhecida como a mãe de todas as virtudes. Aí, como eu sou um cara muito observador, né, presta muita atenção nas coisas, eu fiz uma interpretação aí, já que a piedade é irmã da caridade e a caridade é a mãe das virtudes, então a piedade, por consequência, é a tia das virtudes. Olha que interpretação que eu fiz aí, está vendo? Então, eu estou definindo a partir de hoje a piedade como a tia de todas as virtudes. Mas só para descontrair um pouquinho, ok? Bom, diz ele, lá em Bordeaux, o Michel: deixai o vosso coração enternecer, sensibilizar-se diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Prestem atenção no que ele diz. Deixai os vossos corações enternecer-se, sensibilizar-se diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então temos que nos sensibilizar não só com a fome, com a pobreza, mas temos que nos sensibilizar com todos os nossos irmãos, porque todos os nossos irmãos sofrem, todos nós sofremos. Então nós temos que nos preocupar com todos, porque não é só o pobre que sofre, não é só o faminto que sofre, o rico também sofre, de uma outra forma, mas sofre. E muitas vezes a gente precisa estar pronto a ajudar, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele bonito, seja feio, seja o que for. Então ele nos diz que nós temos que nos enternecer com todos aqueles que sofrem. Então nós temos que ficar atentos. Bastou ver alguém que sofre, nós temos que nos preocupar, nós temos que ser piedosos com eles. Ele continua assim dizendo que as vossas lágrimas, quando sensibilizados, quando vocês estiverem enternecidos e sentindo-se apiedados, essa piedade que você sente, ela cai como um bálsamo, como um remédio que vai tirar a dor, que vai aliviar o sofrimento desses nossos irmãos. Então
Não, gente. Para a gente ser piedoso, a gente tem que estar atento a todo e qualquer sofrimento. Nos apiedarmos de toda e qualquer pessoa, seja nosso vizinho, seja nosso parente, seja até o nosso inimigo, aqueles que não gostam da gente. O sofrimento deles tem que nos sensibilizar. A gente não pode pensar, está sofrendo porque merece. Quem somos nós para julgar quem merece e quem não merece? Meus irmãos, quando todos nós descobrirmos que o sentimento maior da felicidade, presta atenção nisso, todos nós, todos no planeta inteiro, descobrirmos que o sentimento maior de felicidade está no sentimento de alegria e prazer de ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso irmão. Nós ainda não descobrimos isso. Para nós é um sentimento inusitado, mas para os irmãos superiores é isso que lhe dá prazer. Para cada coisa que fazemos, de boa ou de ruim, existe uma reação. Quando a gente faz alguma coisa ruim, temos uma reação ruim. Quando fazemos uma coisa boa, temos uma boa. Isso é da lei de Deus. Agora, quando a gente se sensibiliza até com aquele que a gente não conhece, qual seria a premiação que Deus nos daria? Muito maior do que aquela que nós não conhecemos ainda. É muito acima do que a gente pode imaginar. Porque nós não aprendemos ainda a nos sentir felizes, a ter o prazer de nos doar, de nos apiedar, de servir, de ser caridoso. Nós procuramos sempre ser felizes e não conseguimos. Quem já conseguiu ser feliz desde o dia que nasceu? Eu não conheço ninguém. Alguns momentos de alegria, mas alguém que foi feliz do começo ao fim, ou do começo até agora, não existe. Porque não é dada essa felicidade em troca do pouco que nós oferecemos para os filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Nós temos que ir muito além do que nós fazemos para poder sentir o prazer dos anjos. O que ele disse no começo? Quando nos apiedarmos, nos aproximaremos dos anjos. Então, qual a característica dos anjos? Serem piedosos. Se eles são felizes porque se apiedam, porque se preocupam. Jesus, quando aqui veio, qual foi o exemplo maior que ele nos deu? Nesse sentido do que nós estamos falando. Lembram-se quando ele disse assim: eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. Ele veio para se preocupar com aqueles que sofrem, ele veio para ajudar aqueles abandonados, aqueles doentes, aqueles viciados. Ele sempre esteve no meio daqueles que mais precisavam, dos bandidos, das prostitutas, e em nenhum momento ele se prostituiu ou se tornou um criminoso. Não. Se preocupou com todos, se apiedou de todos e ajudou a todos. Ele veio para servir. Quer um exemplo melhor do que esse? Se nós queremos seguir na estrada, na senda de Jesus, temos que fazer o quê? Seguir os seus ensinamentos. Meus irmãos,
se todos nós, eu digo todos, indistintamente, nos ajudarmos uns aos outros a sermos felizes. Raciocine comigo. Se todos nós nos empenhássemos em ajudarmos uns aos outros a sermos felizes, o que vocês imaginam que aconteceria? Vocês já pensaram quantas pessoas irão contribuir para que a sua saúde seja boa, para que você tenha tranquilidade, para que você tenha harmonia na sua casa, no seu lar, na sua família, com tanta e tanta gente se preocupando com você e te ajudando, e você fazendo o mesmo, e o outro fazendo a mesma coisa. Parece ou não parece com a vida dos anjos, com o paraíso, com o mundo feliz que todos nós sonhamos? Mas aí você pega e me pergunta assim: Heitor, mas se todo mundo me ajudar a ser feliz, aí então eu também vou ajudar os outros. Mas primeiro eu tenho que me ajudar. E aí eu sendo feliz, eu posso ajudar todo mundo. Cai naquela mesma ladainha daqueles irmãos que falam assim: o dia que eu ganhar na loteria, vocês vão ver como eu sou piedoso. É porque eu não tenho dinheiro para ajudar, porque senão eu ajudaria. Aí anda 2 passos, mesmo caindo no chão, não dá nem a mão para o cara levantar. Ou nós todos somos assim? A piedade, diz o nosso irmão, quando profundamente sentida, ela é um verdadeiro sentimento de amor. O amor é devotamento, é esquecimento de si mesmo, é se preocupar com os outros. E esse esquecimento de si mesmo, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela mesma que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e nos ensinou na sua doutrina cristã tão sublime, tão santa. Quando essa doutrina de Jesus, o cristianismo, for devolvida a todos nós, a sua pureza primitiva, sem as deturpações que ela sofreu, quando ela for admitida por todos os povos e todas as nações, ela tornará a Terra, o planeta, feliz, fazendo reinar na face da Terra a concórdia, a paz e o amor. A piedade é um sentimento mais apropriado para nos fazer progredir. Olha que legal. O que nós queremos na vida? Não é o progresso? Não é a evolução? Esse é o caminho, a piedade. Nos apiedarmos daqueles que sofrem, nos preocuparmos com eles e procurarmos, no mínimo que seja, ajudar. No mínimo. Ajudar. Se a piedade nos faz progredir, ela faz também que a gente dome o nosso orgulho, o nosso egoísmo, doenças nossas. E essa piedade vai nos dispor à beneficência, ao amor ao próximo. Ela irá comover até as nossas fibras mais íntimas, até aqueles sentimentos mais profundos, diante do sofrimento dos nossos irmãos. Essa piedade causará um sentimento tão grande que quando nós estendemos as mãos caridosas para esses nossos irmãos, tenham
certeza vocês arrancarão lágrimas de emoção desses irmãos tão sofridos. Mas agora vocês me perguntam: o que me impede então de ser caridoso se ela é tão boa assim para mim? Se me faria tanto bem, o que me impede de ser caridoso? É uma danada de uma palavrinha que faz um estrago na nossa vida. Faz um estrago danado. Não deixa a gente evoluir, não deixa a gente ser feliz, não deixa a gente ser piedoso. É o nosso egoísmo. O egoísmo que nós temos. Essa é a nossa doença. Pior que o orgulho, pior que a vaidade, o egoísmo, é o querer só para si. Essa é a nossa pior doença. É o nosso egoísmo. É o nosso egoísmo. Sentimento hoje em dia. Um comportamento condenável. Todos nós sabemos que temos que condenar o egoísmo. Nós continuamos sendo egoístas. Sabemos. Esse sentimento que nos classifica como um ser pouco evoluído, por ainda sermos egoístas, nos classifica também ser mal visto diante da sociedade e também diante do progresso que a gente busca. É um sentimento que vem sofrendo uma mudança nessa época de transição do nosso planeta. Nós estamos tomando consciência disso. Nós já conseguimos deixar de nos satisfazer com alguma coisa para satisfazer um outro irmão. Mas esse egoísmo que é tão feio hoje, ele sempre foi feio. Ele sempre foi mal visto assim. Vocês acham? Não, nem sempre foi assim. Pois diferente do que ocorre hoje, em tempos passados, quanto mais passado, mais remoto for, maior era a nossa necessidade de sermos egoístas. Olha que interessante. O que hoje é uma doença, no passado nos ajudava. Sim, nos ajudava. A necessidade de ser egoístas, porque havia no passado muita carência das coisas. Tudo era muito difícil. Era difícil ter roupa. Era difícil ter calçado. Era difícil ter alimentos. Porque tudo era muito difícil de ser conseguido. Quase nada se produzia em indústria em larga escala. Um móvel era entalhado à mão, levava ano para ficar pronto. Quem podia pagar isso? Então qualquer coisa que nós tínhamos, era nosso. Tínhamos que agarrar. É meu. Imagine, não indo muito longe, na época do meu avô, quem tinha uma tesoura naquela época, guardava ela dentro de uma caixa, fechava a chave
Porque era dificílimo alguém ter uma tesoura. E ele tinha. Ele cortava os cabelos daqueles mais ricos, mais poderosos. Hoje, quantas tesouras existem? Naquela época era necessário. Hoje, com tantas que existem, capaz da gente esconder com medo que alguém que precise de uma tesoura leve a nossa embora. Mesmo sabendo que ele precisa. Nós continuamos egoístas. E quanto mais nós retroagimos e formos indo, deixa que eu vou lá, vamos 500 anos, 1000 anos atrás, mais iremos perceber que o egoísmo era latente, era visível, as pessoas eram, porque necessitavam ser egoístas. Era um importantíssimo sentimento que muito ajudava naquele instinto de preservação, de conservação da própria vida. Pensemos nos alimentos que eram difíceis de ser produzidos. A pessoa tinha e não dava para outro. Remédios, então, dificílimos. Só a casta tinha, os demais eram doentes e morriam. E quanto mais a gente for retroagindo, mais a gente vai vendo que hoje é uma doença, antes era uma necessidade. E a nossa evolução é essa: tornar as nossas necessidades em não necessidades. Quantas vezes na nossa vida nós fomos ensinados a sermos egoístas? Ninguém ensina ninguém a ser egoísta, você está exagerando. Eu lembro, na minha infância, quando uma criança na escola dava o seu lápis novo para o coleguinha, ou repartia ou dava o seu lanche para aquele pobrezinho que não tinha, quando ele chegava em casa, o que acontecia? Aquela mãe que lutava com dificuldade para conseguir comprar aquele lápis, para conseguir mandar um lanche para aquele filho amado, se alimentar na escola, não tinha merenda. Se ela soubesse que ele deu aquele lápis que ela suou para comprar, e o lanche que ela suou para poder mandar, que ele deu para outro, sabe o que acontecia? Ele apanhava da mãe. Não porque a mãe era só egoísta, ela precisava ser. É porque ela ama muito aquele filho, e ela não queria que faltasse o lanche para o filho comer, não queria que o filho ficasse sem o lápis, para que o outro tivesse. Os mais antigos se lembram disso? E os pais que ensinam os filhos a escolherem as profissões mais vendosas. O que é isso? Egoísmo. Ele quer tudo. Todo conforto para o seu filho. E não que o seu filho escolha uma profissão onde ele vai ser feliz e onde ele vai fazer um amor para aqueles que precisarem da sua profissão. Nós já estamos conscientes que temos que combater o nosso egoísmo, mas ele está enraizado na nossa maneira de ser. Com a evolução intelectual, agora ainda mais com a evolução moral, o egoísmo
nos ajudou a sobreviver lá no passado, passou hoje então, como nós já dissemos, a ser um vilão, um empecilho para o nosso crescimento espiritual. Mas qual é o meio de destruir e de se vencer esse egoísmo? Diz o nosso irmão no nosso Evangelho: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo. É a mais difícil, porque ela se liga à influência, à necessidade da nossa matéria. O egoísmo se liga às necessidades, como eu disse, antigas de sobrevivência, da qual o homem ainda se aproximava muito da sua origem, do homem primitivo, e que até hoje não pôde ainda se livrar, se desenraizar do egoísmo. Tudo concorre para entreter, para manter, para influenciar. As leis que existem, que se fazem, a sua organização social, a educação, tudo concorre para que sejamos egoístas. Analisem, prestem atenção. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Quando nos preocuparmos muito mais com o nosso aprendizado moral, com o nosso crescimento moral, ao invés de nos preocuparmos com o nosso crescimento material, enriquecimento, satisfação pessoal. E a gente sabe que o Espiritismo nos ajuda e muito nesse crescimento moral e que vai nos ajudar a superar esse egoísmo. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja, daqui para frente, a base das instituições sociais, seja também a base das relações legais, das leis, de um povo para o outro, de um homem para o outro. E este homem pensará então menos em si, quando vir que os outros fazem, sofrerá. Assim a influência moralizadora do exemplo que Jesus nos trouxe. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessário ser virtuoso para conseguir abdicar da própria personalidade, do próprio ego, das próprias necessidades. Tem que ser virtuoso para conseguir fazer isso. Abdicar de si em proveito dos outros, que em geral não reconhecem. E é este homem, sobretudo, que possui essa virtude de abdicar-se de si, de se doar, está aberto as portas do reino do céu. E a ele, sobretudo, está reservada a já falada aqui felicidade dos anjos, felicidade dos eleitos. Pois em verdade nos disse Jesus que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado.
E eu concluiria aqui dizendo que ser piedoso nos aproxima, sim, dos anjos. Nos aproxima porque simplesmente os iguais se aproximam. Os anjos são piedosos, se nós formos piedosos, vamos nos aproximar dos anjos. Uma vez que os anjos se caracterizam por sentir uma enorme piedade de nós. Se apiedam de nós porque nós continuamos atrasados, cometendo desde o princípio os mesmos erros e sofrendo com isso as mesmas consequências, simplesmente porque nos recusamos a aprender a ser piedosos. Que Deus nosso Pai nos abençoe. Jesus nos